Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Nós vamos meditar por alguns instantes na palavra do Senhor e nós colocamos aqui um tema que ele pode ser até estranho, mas quando começarmos a ver o texto, nós vamos perceber que ele tem tudo a ver, tá, com o momento atual das nossas vidas, ou da igreja ou do mundo, né? O tema é conhecendo, mas não vivendo. Conhecer e não viver, seria melhor não conhecer. Porque se conhecer e não viver, nós temos uma responsabilidade muito grande com isso. E nós vamos lendo a palavra de Deus ao tempo que a gente já vai comentando algo sobre esse tema. Aqui nós temos em 1 Coríntios capítulo 10, versos de 1 a 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 1 a 13, tá? Está aparecendo aqui? Tá. E ele começa dizendo assim, neste capítulo, Paulo, ele vai trazer para nós boas informações aqui nesse texto. Ele diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então note que ele começa a trazer neste versículo primeiro, dizendo que a gente não tenha a ignorância, né, de saber da história em que foi a história por onde Jesus Cristo chegou até a época dele nascer e chegar até nós, né? Então ele começa falando a respeito disso, que vocês não ignorem o fato de todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E ele já vai falando a respeito de a passagem pelo Mar Vermelho, que foi um fato. Alguns contradizem, né? Outros dizem que de tempos em tempos tinha um vento muito forte que dava, aí o mar baixava, ficava bem baixinho, aí as pessoas passavam. Mas só que a Bíblia diz que passou a pé enxuto, né? Mas vamos supor que a Super Interessante, que foi uma revista que disse isso, ela tivesse razão, que de tempos em tempos viesse um vento forte, baixasse as águas do mar, todo mundo passasse, né? Mas é interessante que só passou o povo de Israel, porque o povo do Egito que vinha para destruir o povo de Israel, morreu todo afogado. Que grande coincidência, não seria? É sinal que quem opera é Deus. E Deus opera o sobrenatural, viu? Quando Deus age, algo além do que nós conseguimos enxergar acontece. Então Paulo está falando que os nossos antepassados, e ele está falando primeiro para os antepassados dos judeus, mas como ele está falando para uma igreja não de judeus, mas de gentios que era em Corinto, então ele está falando para a gente, certo? E ele diz: os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Quando ele fala que em Moisés, aquele povo foi batizado na nuvem e no mar, é porque eles foram cobertos. A palavra batismo quer dizer mergulhar, né? Você mergulha. O batismo não é feito umas gotinhas d'água na testa. Batismo quer dizer imersão, tá? É lógico que em determinados momentos a água ela é o simbolismo onde a pessoa doente no hospital acamada. Mas o batismo é um mergulhar, é o ser cheio, é o ser tocado, ser
tomado. E aqui nós sabemos que o mar, ele se abriu e ficou de um lado e de outro, e o povo passou pelo meio, né? E a nuvem cobriu aquele povo, por isso o batismo daquele povo, certo? Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todo aquele povo, preste bem atenção, todo aquele povo que saiu do Egito, que ficou escravo do Egito, e a última geração dos que ficaram escravos ali sofrendo nas mãos de Faraó, eles saem do Egito tendo a oportunidade de presenciar os milagres de Deus, 10 milagres ali acontecendo, né? 10 pragas, além de eles não viram a cobra o cajado se transformando em serpente, né? Mas eles souberam do que aconteceu. Então, tem lá as 10 pragas, que são 10 ações de Deus, tá? E as pragas estavam relacionadas, todas elas, com as crendices daquele povo. Crendices falsas, crendices que não levavam a nada. Então note que todos eles foram batizados na nuvem e todos comeram do mesmo alimento espiritual, ou seja, eles passaram a participar do maná espiritual que descia do céu. Muitas vezes a gente diz assim: se eu tivesse a oportunidade de ver um milagrezinho, eu nunca mais ia duvidar de Deus. Eu nunca mais ia me distanciar de Deus. Muitas vezes nós nos surpreendemos dizendo isso. E nós muitas vezes andamos atrás de milagres. Eu não aqui sou contra milagre não, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, né? Ele é um Deus sobrenatural e Ele é poderoso. Mas a finalidade da gente em Deus não é ir atrás dos milagres dele, é ir atrás dele, do Senhor, né? Mas aqui a palavra de Deus no versículo 3 diz que todos eles comeram do mesmo alimento espiritual. No versículo 4, ele diz assim: e beberam da mesma bebida espiritual. Eles comeram, gente. Todo aquele povo teve a oportunidade de comer o maná que caía do céu. Era só para aquele povo. Eles viram Deus agindo. Eles estavam ali observando e presente. Mas o versículo 4: beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E a palavra de Deus diz que essa rocha era Cristo. Não era Jesus, que era uma rocha, mas era Cristo, que depois, no homem Jesus, foi estabelecido Cristo. Tá? Quando você abre a sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 17, versículo 6, você vai perceber que Paulo está falando desse texto. Quando Paulo está falando para Coríntio, uma igreja que estava passando problemas, uma igreja que estava meio que desnorteada. Era barulhenta, mas ao mesmo tempo estava meio desnorteada. Então ele repete o texto de Êxodo capítulo 17, versículo 6, quando ele diz assim: eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. É a rocha. E ele diz: bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. O que acontecia? O povo estava caminhando no deserto, era em torno de 600 mil homens, trazendo para uma quantidade de pessoas, e aí em torno de 3 milhões de pessoas, seria basicamente o que a população de Fortaleza tem hoje, né? Acho que é por aí que Fortaleza tem, né? Ou é um pouco mais, depois vocês olham, não precisa olhar agora não. Mas em termos comparativos, esta multidão, como se fosse Fortaleza andando no deserto, sem qualquer estrutura e sem água.
Então aquele povo murmurou e Deus viu aquela murmuração e ele mandou Moisés bater lá na rocha que está em Horebe. E saiu água daquela rocha e matou a sede daqueles milhares de pessoas que estavam saindo do Egito rumo à terra prometida. Então Deus deu uma salvação para aquele povo. Por isso essa rocha é chamada Cristo. Porque Cristo dá salvação, né? Então eles beberam da bebida espiritual, da água que saía da rocha, e aquela rocha era Cristo. E a palavra de Deus diz que todos, porque se não tivessem bebido da água, morreriam de sede. Beberam, encheram seus cântaros, seus depósitos e continuaram a jornada. Mas o versículo 5 diz uma coisa que nos chama a atenção, porque aquele povo, nós acabamos de ler aqui, de fazer um resumo de alguns fatos, mas aquele povo que tinha visto tudo isso acontecendo, o versículo 5 diz algo muito profundo para a gente, para chamar nossa atenção. É por isso que Jesus diz assim, não dê pérola aos porcos, né? Quando ele diz não dê pérola aos porcos, ele está falando não dê a palavra de Deus para quem não quer, para quem vira as costas, né? Porque a palavra de Deus, ela traz vida, ela traz mudança. Mas o versículo 5, então a palavra do Senhor diz assim, contudo Deus não se agradou da maioria deles. Que coisa tremenda e triste. Porque todos participando do poder sobrenatural de Deus agindo, com o batismo na água, no mar, com o batismo na nuvem, comendo o alimento espiritual, bebendo da rocha que é Jesus Cristo, água matando a sua sede, salvando as suas vidas, vendo toda esta manifestação da glória de Deus, no entanto, a palavra de Deus diz assim, contudo Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou da maioria deles. E ele continua dizendo, por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Ele está dizendo em outras palavras, por isso, na trajetória do deserto, esta maioria tombou, morreu e nem sepultamento teve, porque não agradaram a Deus, porque não tinha uma relação sincera e real com Deus. Queriam de Deus, mas não queriam Deus. Você sabia que muitas pessoas estão dentro das igrejas, das mais variadas, não falo o nome de nenhuma, eu não critico a igreja, cada um tem de Deus a sua visão, desde que esteja na Bíblia, senão não é de Deus, né? Mas as pessoas querem de Deus, mas não querem Deus. Esse é o grande problema. E o que acontece? Cai muita gente por causa disso. Paulo já está alertando a igreja em Corinto. Paulo tinha passado por Corinto, tinha feito a primeira visita, tinha estabelecido a igreja. Aí Tito, um grego, chega para Paulo, começa a contar as histórias, e ele manda a carta. Então ele vai falando daquele povo. Vocês se ajuntam, mas vocês não querem Deus, querem de Deus. Quando você quer de alguém, mas não quer alguém, esse alguém fica chateado, porque sabe que você só quer o proveito dele. E então aquela pessoa não se agrada de você. Por isso o texto está dizendo que Deus não se agradou da maioria daquele povo.
Versículo 6: estas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. E o versículo 7 traz mais uma manifestação, quando ele diz assim: não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Farra. O que Paulo está dizendo neste versículo 7 há registro do fato também em Êxodo, capítulo 32, versos 4 e 7. Êxodo 32, 4 e 7 é o de que Paulo está mencionando. Paulo não cria as coisas inventadas para dar um exemplo como uma lição, né? Mas ele está demonstrando de fatos que aconteceram. E olha como está aqui em Êxodo. Ele os recebeu, foi o ouro, né? O ouro. Êxodo 32, de 4 a 7. Antes, você pode ler todo. Ele o recebeu e os fundiu, o ouro que recebeu do pessoal, né? Transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha só. Então note que o que está lá no versículo 7 de 1 Coríntios, capítulo 10, meus queridos, foi um fato terrível, destruidor, de que se não fosse Moisés, o intercessor, um homem segundo o coração de Deus, não tivesse uma relação de afinidade com Deus, tudo teria acabado ali, porque Deus: eu vou acabar agora com todo mundo. Diz assim: eis aí os seus deuses, ó Israel. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. E Arão se perturbou e se perdeu, porque Arão era um sumo sacerdote, tinha que ministrar ao Senhor, e Arão fez o bezerro, e ainda faz o altar ao bezerro, e diz: amanhã terá uma festa dedicada ao Senhor. Mas Deus diz: minha é a glória, e não a dividirei com ninguém, com outro. Mais confusão ainda para irritar Deus. Aí o que aconteceu? Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. Quando a gente fala comunhão, entenda, quando se fala em comunhão, não significa dizer que está tudo jóia não, certo? Que tudo está sendo para Deus não. Às vezes, porque a gente fala muito de comunhão, né? E só relaciona com Deus. Comunhão quer dizer tornou comum ali. É o comunismo. É tornando tudo comum a todos. Isso é comunhão. Então, ele diz aqui, sacrifícios de comunhão, ou seja, todos participando. O povo se assentou, aí olha, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Está lá em Êxodo, e Paulo repete. E muitas vezes, pessoas se congregam, se reúnem, pessoas criam grupos religiosos, e nesses próprios grupos religiosos, há as mais variadas festas onde Deus não é convidado para estar presente, viu? Porque o negócio pega. E quando você vai olhar dos significados de farra, está relacionado à bebedeira, a tomar bebidas até cair, tombar. E muitos sacerdotes faziam isso, eram entregues
ali a bebedeira, porque não eram sacerdotes que agradavam ao Senhor Deus. Então este versículo 7, Paulo está dizendo: não sejam idólatras, não se entreguem a comer e beber, ou a farra, como eles. E o versículo 8 chega e diz para nós: não pratiquemos imoralidade. É o que mais a gente vê no dia de hoje. Há uma intenção diabólica, satânica, de fazer com que, não é de agora não é de agora, mas agora está sendo pressionado do alto escalão. Antigamente o povo tinha vontade de fazer o que não devia, né? Havia, desde o início, sempre o desejo de cada um ter o seu corpo livre para fazer dele o que bem entende. Só que a palavra de Deus diz que quem é escravo quem comete pecado, é escravo do pecado. Não adianta fugir. E que quem comete pecado vai colher os frutos do pecado que cometeu. Não adianta fugir. Mas observe que ele diz: não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia, morreram 23 mil pessoas. Numa prostituição coletiva. Todo mundo dizendo: rapaz, aqui não é mais ninguém de ninguém, vamos aproveitar. A gente nem imagina o que significa uma libertinagem, ou um corpo, entre aspas, livre para fazer o que bem entender. É destruição. E aqui morreram 23 mil pessoas. Então nós não fomos chamados para esta liberdade que não é liberdade. Nós somos chamados para a liberdade que há no Espírito Santo, que é diferente. Então, não pratiquemos imoralidade, a sensualidade. A gente provoca os outros. É claro que tem pessoas que inventam desculpa. Por exemplo, numa reunião de homens que eu estava conversando com eles, e a gente falando sobre assuntos relacionados a homem mesmo. E um deles disse assim: mas Laércio, é difícil. Sabe o que é gente homem? Passa uma mulher escultural, mostrando suas partes íntimas, ninguém aguenta. Eu disse: quem foi que disse que é para você olhar? Tem outros que querem bater nas mulheres porque elas andam no espírito de sensualidade. Quem foi que disse que nós temos poder de determinar alguma coisa para alguém? Meu amigo, a palavra de Deus, ela manda a gente fugir da paixão. Não é se meter no meio dela. Se alguma coisa é paixão, me distancia de Deus, eu tenho que fugir. Então, se você se estremece porque vai a uma praia e vê um bocado de mulher quase sem roupa, então não vá. Ou então, nós somos privilegiados que a gente tem mais de 300 quilômetros de praia. Mais da metade dessas praias aqui não tem ninguém. Você vai para uma lá que você não vai se incomodar com nada. Mas não se justifica, porque você não, mas é porque as mulheres andam tudo nu, aí eu não sou fraco. Não se justifica. Deus não é bobo. Tem gente que vem justificar para mim: eu sou bobo, eu tenho uma cara de bobo, eu tenho um jeito de bobo. Também não posso levar ninguém nem para o céu nem para o inferno, viu? Graças a Deus. Mas Deus não é bobo. Não inventa história com Ele. Então não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos
Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpente. Quiser provar a Deus, Deus, olha, é Deus, gente. Algumas pessoas querem chamar Deus do cara, né? É meu amigo. Deus é Senhor, Ele está num trono. A gente não tem muita noção disso, porque as nossas autoridades, a gente, se pudesse, jogaria pedra, a gente cuspia, a gente fala mal. Mas as pessoas que têm costumes de nobre, né, de reinado, quando ele vê aquela rainha Elizabeth, quando passa, todo mundo para, porque há uma cultura de respeito. Aquilo ali aproxima-se mais, não total, mas dá uma pequena ideia do que é reverência a Deus. Mas a gente está tacando pedra aí nós estamos sendo estimulados a desobedecer às autoridades. Não sou partidário político, por favor. Não defendo nenhum partido político. E por mim, cá para nós, todos os partidos políticos, os que dizem cristão e não cristão, para mim são tudo bando de corrupto. Me perdoe. A gente tem que orar mais se a gente quer alguém lá. Não sei se Deus vai mandar não, porque nós estamos numa época apocalíptica, né? Mas a gente pode até tentar. Desculpem aí os que gostam de partidarismo, eu não gosto. E eu tenho conhecimento de lei. Eu estudei em livro de Michel Temer, que tem doutorado em Direito Constitucional. Isso quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada também, né? Então, olha, versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Nós estamos vivendo o final dos tempos, meus queridos. Talvez Cristo não venha ainda na minha geração, que eu espero. Mas que as coisas se apressaram muito rápido, nos últimos 20 anos, se apressaram. Nós somos um mundo onde você sabe, a qualquer momento você pega o teu aparelho celular, e todo mundo hoje tem acesso, você está tendo imagem de Israel, mais difícil ainda na China, né? Mas da África, da Europa, dos Estados Unidos, eu quero ver uma praia lá no Caribe. Você olha agora, ainda olha em tempo real. Então o mundo está se estreitando, e é numa velocidade tremenda. Tem gente que diz que Jesus Cristo vem amanhã, eu gostaria que ele viesse hoje. Eu não tenho um problema de ir embora não quero é morrer, né? É outra história. Mas se for para morrer também, a gente vai tranquilo. Porque a nossa vida não é desta terra aqui, né? Está com depressão, Lestor? Não. Graças a Deus, eu não tenho problemas emocionais para baixar a cabeça, para querer morrer, para querer que acabe tudo. Graças a Deus, não. Mas é porque o que é mais importante, o melhor, que a gente canta que está por vir, é a glória de Deus, que nós vamos estar com Ele, tá? E isso não tem idade, todos nós, né? Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Esse é o grande problema quando a gente acha que está em pé demais. Não preciso mais ir tanto à igreja, não preciso mais nem ir na igreja, rapaz, eu já conheço a Bíblia, já conheço tudo. Cuidado. A gente precisa estar todo mundo junto e misturado, como tem um negócio que diz aí, né? Todo mundo junto ali, todo mundo se ajudando, todo mundo se fortalecendo, porque não há um forte. Nenhum de nós é forte o suficiente. Nós nos fortalecemos no Senhor. Então, se você se acha forte, eu vou contar um fato que aconteceu. Há muitos anos atrás,
eu tinha um problema de preconceito com homossexual. Acontece isso aqui algumas vezes, certo? Eu tinha um preconceito, porque muita gente tinha e muita gente tem, muita gente na igreja tem, que não deveria ter. E eu estava com um grupo de pessoas orando, e o Espírito Santo começou a falar comigo. Disse, por que é que você tem preconceito com quem eu não tenho preconceito? Eu digo, opa. Eu disse, Senhor, perdoe, me ajude. Me ajude. Aí acabou o preconceito. Na semana seguinte, apareceu uma pessoa que era homossexual para estudar a Bíblia comigo. Aí comecei a tratar. Com um mês, eu estava na casa de um homossexual com mais 4, com mais 3, ia para lá para estudar a Bíblia com eles. E dos 4, os 4 se converteram. Não diga aleluia eu terminar, não. E dos 4, foram batizados os 4. Não de aleluia, não de aleluia. E aí, um chegou para mim e disse, Laércio, tinha um bar aqui, não sei se alguém vai lembrar aqui, na Duque de Caxias, acho que o Nonato lembra, na Duque de Caxias com a Barão de Estudo, chamado Duques e Barões. Era uma perversão medonha, viu? Era todo tipo de coisa. Aí o rapaz disse assim, um dos 4, Laércio, estou com vontade de evangelizar. E Deus está falando para eu ir lá para o Duques e Barões evangelizar. Eu digo, Deus não está falando isso, não vá. Não, é porque o pessoal lá está perdido, tem que ouvir. Aí foi e ficou. E assim aconteceu com os outros. Nós não somos fortes. A gente tem que ter humildade e reconhecer que nós somos fracos. Então, na área da minha fraqueza, eu não tenho que estar tentando Deus. Não vou, mas eu sei que eu não vou cair, porque vai cair. E cuidado, né? Então ele disse, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Então, a todos nós a tentação é o normal, tá? Aparece. Comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que você seja tentado vocês não sejam tentados além do que podem suportar. Deus está dizendo que nós não temos que ter o medo, porque toda tentação, ela não é maior do que Deus pode nos libertar. Então a gente não pode chegar e dizer, Senhor, eu fui tentado e caí porque o Senhor sabe, ele era grande, né? Deus só deu o que você pode suportar. Permitiu só o que você pode suportar. Se você caiu, aí foi o problema teu. Não foi problema de Deus, né? Mas quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que o possam suportar. Só não queiram tentar a Deus, né? Amém? Então, ele está falando a respeito disso. Agora, o que é que ele mostra para nós quando ele diz que Deus não se agradou da maioria deles? E eu vou demonstrar aqui em 2 textos por que é que ele não se agradou com maior clareza na palavra de Deus. Diz Lucas capítulo 6, versos 43 e 46. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Então, a árvore é reconhecida pelo fruto que ela dá. Lá em Cascavel tinha um sítio que tinha um cajueiro. O bicho tinha um caju bonito, viu? Mas quando você chupava o caju, você ia lá, era pior do que limão, azedo. Chega, você se arrepiava todinho.
Então, quando a gente, na época do caju, que chegava ali naquele sítio, todo mundo dizia, não, aquele cajueiro ali, não pega caju dali não, porque você não vai gostar, porque o bicho é ruim. Então, o fruto identifica a árvore. Ninguém venha me dizer que serve ao Senhor, que tem um relacionamento íntimo com Deus, e está fazendo o que não deve, ou está fazendo algo contra Deus. Não tem como. Tem algo errado. É aí que a gente tem que parar para examinar. Nós precisamos examinar isso. Porque nós não fomos chamados para o pecado. Nós somos chamados à santidade. É diferente, né? E santidade não significa puritanismo, significa separado. Então, toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figo de espinheiro, nem uva de erva daninha. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Quando ele diz que a boca fala do que o coração está cheio, é porque o coração, que a gente diz aqui, é o coração que manda as mensagens para cá. É a mente da gente que fica lotada de coisa ruim. Os pensamentos no cérebro, é na mente, né? O coração é uma figura desta transição de comunicação, tá? E aqui é onde a gente às vezes tem vontade de desistir, é no pensamento, né? Acha que não vai dar certo, aquelas coisas, tudo aqui na cabeça. Ou a gente imagina, vai ser a minha última vez que eu vou fazer isso aqui de errado, tá tudo aqui, né? Tá entendendo? Só que aqui, o que está funcionando aqui, o que está alimentando aqui, vai sair pela nossa boca. É por isso que quando você conversa com alguém, que mesmo estando com a Bíblia debaixo do braço, e começa a dizer que caia fogo do céu e mate aquele meu adversário, eu digo, coitado, ainda não, a Bíblia está só debaixo do braço, não entrou no coração. Porque a Bíblia no coração do homem é a transformação da sua vida. É a grande diferença. Eu não quero bater mais ninguém, eu não quero maltratar, machucar mais ninguém, porque Jesus Cristo nunca quis isso de ninguém. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. É essa a relação de Coríntios, 1 Coríntios 10, que demonstra o porquê lá no Êxodo Deus não agradou daquele povo. É que diz Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade dele. Mateus, ele fala mais ou menos parecido e diz assim: vocês os reconhecerão por seus frutos, porque pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore... Aí aqui Mateus já diz uma coisa mais complicada para nós. Mas é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Ele está só nos mostrando, né? Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. E este fogo não é fogo do Espírito Santo, é fogo do inferno. Na quinta-feira, eu não tenho muito essa pregação de meter o terror, bancar o terror nas pessoas. Não é da minha índole meter medo de ninguém. Mas Deus sabe quando tem que o negócio mudar um pouco o discurso, porque às vezes as pessoas não querem acordar. Aí na quinta-feira parece que eu saí um pouquinho do meu modo manso de falar, ou simples, e foi um pouco além aí da questão do inferno, né? E uma pessoa depois chegou para mim: o senhor estava querendo meter medo mesmo na gente? Ou era para meter medo? Eu digo, rapaz, eu não quero meter medo em ninguém. Mas se meter medo em alguém o leva à vida eterna, eu vou meter medo. Porque não sou eu o Senhor.
porque eu sou só instrumento na mão dele. Eu não faço nada aqui, eu não ganho nada com isso, em meter medo em ninguém, eu não faço nada aqui para prejudicar ninguém. As pessoas acham, eu não sou dono de nada, eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. Então não tenho nenhuma intenção de nada. As pessoas às vezes fazem as coisas erradas, têm vergonha de olhar para mim. Eu digo, não tenha vergonha de olhar para mim não, que eu não condeno ninguém, eu não julgo ninguém, porque eu sei quem eu sou e eu não sou melhor do que ninguém. Para apontar para alguém e dizer, você fazendo isso? Tem pessoas que ficam com vergonha, mas essa vergonha talvez seja vergonha de si mesmo, né? Pelo que está fazendo, não por mim. Porque eu não faço mal a ninguém, eu não tenho a menor intenção. Então ele diz, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Aí a gente é que tem que se analisar. Eu, Laércio, quando vejo alguém precisando, estou ajudando? Ou estou ocupado demais? Não paro para ajudar, não paro para servir, porque sempre estou muito cheio de coisa para fazer, muito programa, muita responsabilidade. E se eu não estou fazendo a vontade de Deus, que às vezes Deus fala, ajuda essa pessoa aí que ela está precisando. Aí você, rapaz, coisa da minha cabeça. Não é. Por isso, a gente precisa analisar a si mesmo. O que eu estou fazendo? Como filho, eu estou sendo um bom filho? Eu estou sendo obediente a meus pais? Eu, quarentão, cinquentão não, porque cinquentão veio depois. Mas eu, quarentão, e cinquentão sim. Cinquentão. Quarentão, eu obedeci a meu pai. Se meu pai dissesse assim, faça isso, eu faria. Eu digo, não faço não. Eu já sou homem, você está pensando o quê? Né? Tem gente que fala assim. Porque é fruto obedecer pai e mãe. Então eu obedeci pai e mãe. Cinquentão eu obedeci minha mãe. Eu tinha que ir praticamente todo dia em casa. Quando passava de 4 dias sem ir em casa, ela ligava, está acontecendo alguma coisa? Mas eu gostava de ir. Eu curti a minha mãe até o dia que a bichinha partiu. Ela partiu dentro do meu carro. Terrível. É uma dor que eu experimentei, que eu nunca tinha sentido nada parecido. Foi minha mãe partiu dentro do meu carro, levando para o hospital, de madrugada. E ela estava bem saudável, uma queda. Mas obediência, tratar bem as esposas. Mas a gente só fala de tratar bem as esposas, mas as esposas têm que tratar bem o marido também. Né? Isso é fruto, gente. É fruto. A esposa não deve desejar mal do marido, não. Às vezes a mulher diz assim, tomara que ele morra logo, né? Mas a gente não pode dizer isso não, gente. Isso não é fruto não, tá? Precisamos entender. E o versículo 20 diz assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Agora aqui para nós, mesmo você olhando para uma pessoa, vendo os frutos dela, não é você quem manda ela para o inferno, viu? Não é você que diz. Você ora para que Deus enxerte esse negócio, para que Deus faça um milagre e o fruto aconteça. Para finalizar, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não adianta só dizer
meu Deus, meu Senhor, 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 não adianta. Não adianta. Porque somente vai entrar no céu. Aqui é a diferença. Bem simples, bem simples. Porque a palavra de Deus, para falar desse assunto, não tem interpretação doutrinária, teológica, não. Ela é bem direcionada, porque ela diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 7, 21. Mas apenas, aí é que está, olha, é bem claro, ele não deixa dúvida, o texto, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqueles 23.000 morreram num só dia, porque não estavam fazendo a vontade de Deus. Aquela maioria do povo que tombou no deserto, mesmo sabendo a verdade, tombou porque não estava fazendo a vontade de Deus. Aquele povo que foi mordido pela serpente e morreu, era o povo que não estava fazendo a vontade de Deus, reclamando de tudo. Então, que esta palavra seja um alerta para que a gente conheça, mas viva. Se eu pregar aqui e não viver, você chega no céu e eu vou embora para outro caminho, viu? Para outro canto. Porque não é só estar aqui falando que vai para o céu, não. Isso aqui é só instrumentalidade. Precisamos conhecer e viver. Então, conheça a palavra de Deus, e a maioria de nós aqui conhece. E viva a palavra de Deus. Amém?